Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja com os irmãos. Hoje eu quero falar sobre as três grandes escravidões dos hebreus. Mas antes de você assistir esse vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Nós vamos ler o livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 13, ou Bereshit, capítulo 15, versículo 13. Yahweh disse assim para Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. A primeira grande escravidão dos hebreus, ela ocorreu no Egito, conforme o livro do Êxodo. Foram aproximadamente 100 anos de escravidão. Alguns estudiosos afirmam 80 anos, que é a idade de Moisés. Em Êxodo, ou Shemot 12:40, vai relatar que os hebreus ou o Israel habitaram no Egito por 430 anos. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Êxodo 12:40. Então você pode observar que esse texto está dizendo que o tempo de habitação dos hebreus no Egito foram de 430. Os hebreus, eles foram convidados pelo grande faraó para habitarem no Egito. E conforme o livro de Êxodo 12:40, eles habitaram por 430 anos. Aproximadamente desses 430, aproximadamente 100 anos foram de escravidão. Nós vamos ler Gênesis 45:19. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos e para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. Então o faraó ordenando a José que trouxessem os seus pais, seus irmãos, toda a sua família para habitarem no Egito, a pedido do próprio faraó. E os filhos de Israel fizeram assim. E José, ou Yahussef, que é o nome original, Yahussef deu-lhes carros conforme o mandado de Paró, ou para Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. Então pode observar que teve o patrocínio do Faraó. Gênesis 45:21. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de Yahussef, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que Yahussef enviara para levá-lo, reviveu o Ruach de Jacove, seu pai. Gênesis 45:27. Então José, a pedido do faraó, do grande faraó, então manda buscar os seus pais para habitarem com os seus irmãos e sobrinhos e empregados no Egito. Eles foram convidados para habitar em Mitzraim pelo faraó. Eles não eram escravos. E Yahussef, ou José, era o vice-regente do Egito, conforme Gênesis 41, versículos 42, 43 e 44. Os hebreus, a pedido do faraó, eles vão possuir o melhor da terra do Egito. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, disse o faraó, e comereis da fartura da terra. Gênesis 45, versículos 18 a 23. Então, quando foram buscar o pai de José, seus irmãos, eles levaram carros, carroças, utensílios, alimentos, tudo para a vinda de Jacove para o Egito com seus filhos. E Yahussef viveu 110 anos no Egito.
E morreu Iarrussef da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Gênesis 50, versículo 26. Então José, ele viu os filhos dos netos e a terceira geração. José, ele foi embalsamado e colocado numa urna egípcia, coisa da realeza, pois o embalsamento era prática do povo do Egito. Como José era real, vice-real, ele teve direito, então, uma urna egípcia para o embalsamento. Então, depois que morreu José, morreu seus irmãos, morreu os netos, bisnetos, conforme Êxodo, capítulo 1, versículo 6, faleceu Iarrussef e todos os seus irmãos e a toda aquela geração que o Egito conhecia. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Êxodo 1, versículo 7. Aí levantou-se o novo rei do Egito, e esse novo rei não conhecera José e seus irmãos. Êxodo 1:8. O que ocorreu? O faraó, com medo desse povo que multiplicou rapidamente, com medo de perder o posto ou ser escravizado por eles, então o faraó resolveu escravizar os filhos de Israel. A memória de José fora esquecida. O povo não lembra mais de José, o faraó não conheceu José, não sabia de José, então resolveu escravizar os hebreus. Aí no Êxodo capítulo 2, nasce Moisés. Então vocês podem observar que assim que começou a escravidão, o faraó ordenou as parteiras para eliminar os bebês machos que nasciam e permanecessem suas fêmeas com vida. Mas as parteiras deixaram Moisés viver, e Moisés viveu então nessa época de escravidão. Só que Moisés foi adotado e foi morar no palácio. Então você pode observar que esse é o período de escravidão dos hebreus. Antes não era escravidão. Os hebreus comiam o melhor da terra. De acordo com alguns estudiosos, outros apontam que foi 80 anos de escravidão e outros afirmam que foram quase 100 anos de escravidão. No livro do Êxodo 12:40 vai falar que os hebreus viveram 430 anos no Egito. 330 aproximado viveram em paz e comeram o melhor e viveram do melhor da terra do Egito. Os outros 100 anos, os hebreus viveram debaixo do chicote e da escravidão egípcia. Então, a primeira escravidão, a primeira grande escravidão dos hebreus foram a escravidão do Egito. Agora eu vou falar da segunda grande escravidão dos hebreus. E qual foi a segunda grande escravidão dos hebreus? Está no livro de Daniel, capítulo 1, que é o da Babilônia, que foram 70 anos de escravidão na Babilônia, que hoje se resume o atual Iraque. Foi no ano 606, antes da morte do Messias, em Daniel capítulo 1, Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor, levou Iarruxalaim para a Babilônia, que é o segundo cativeiro dos hebreus. E os hebreus ficaram na Babilônia até 536 antes do Messias, com a chegada do libertador, o grande Ciro. Essa palavra foi confirmada pelo profeta Irmiarru, porque assim diz Iarru: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei
e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Jeremias ou Irmiarro, capítulo 29, versículo 10. Então, a segunda grande escravidão dos hebreus é o da Babilônia, que foram 70 anos, conforme o profeta Jeremias ou Irmiarro. E a terceira grande escravidão. A teologia não fala sobre isso, o cristianismo também não fala sobre isso. Por quê? Porque a cultura, a teologia, o cristianismo, ela segue a cultura judaica cristã. Sendo judaica cristã, eles vão esconder o terceiro grande cativeiro dos hebreus. Porque os hebreus perderam a sua identidade e outros povos assumiram a identidade dos hebreus. A terceira grande escravidão dos hebreus foram 400 anos de escravidão nas Américas. Se lê aproximadamente de 1500 a 1900 a escravidão negra das Américas, confirmando assim as escrituras sagradas. Observe que o primeiro cativeiro, as escrituras sagradas confirmou. O segundo grande cativeiro, as sagradas escrituras confirmou. E a terceira grande escravidão dos hebreus? As sagradas escrituras também vai confirmar. E Arro disse assim para Abraão: saiba, Abraão, de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Gênesis 15, 13. E Arro está dizendo que os hebreus vão ser escravos por 400 anos completos. Enquanto no Egito, quantos anos eles tiveram de escravidão? Menos de 100 anos. Eles tiveram residência fixa 430, mas de escravidão foram 100. Então, livre 330 anos. Da Babilônia, Irmiarro no capítulo 29 e no capítulo 25, que é Jeremias 25, 11, Jeremias vai dizer que os hebreus serão escravos da Babilônia por 70 anos. E Arro fala para Abrão que os hebreus vão ficar 400 anos de escravidão. Onde foram que ocorreu 400 anos de escravidão no mundo? Nas Américas. Também Atos capítulo 7, versículo 6 vai confirmar. E falou Iarro assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltrataria por 400 anos. As Américas, meus irmãos e meus amigos, tiveram 400 anos de escravidão negra. Aí os senhores perguntam, mas a escravidão negra está na Bíblia? Sim, Gênesis 15, 13 e Atos 7, versículo 6. Ah, mas os escravos que vieram para cá eram hebreus? Sim, senhor. Porque as Sagradas Escrituras precisava confirmar. Ela tem que se confirmar. Entende? Só que esse segredo está oculto. O cristianismo oculta isso. A teologia judaica cristã oculta isso para favorecer os judeus que são brancos, que por sua vez foram os judeus que escravizaram os hebreus. Entende? Então, Gênesis 15, 13 fala que a escravidão é de 400 anos. E onde houve escravidão de 400 anos? Em todas as 3 Américas. Atos 7, 6 vai falar que o povo será maltratado e escravizado por 400 anos completos.
Então, confirma assim as Sagradas Escrituras. E as Américas, senhores, é uma terra estranha. Ela não pertence aos hebreus. As Américas não são dos hebreus. É a terra do cativeiro dos hebreus. E aqui nós estamos sendo oprimidos até hoje. Os hebreus ainda são oprimidos nessa terra. Já sofremos 400 anos de escravidão, mas sofremos ainda racismo, linchamento, chacotas. Sofremos todo tipo de discriminação nessa terra. Porque a palavra de Yahweh tem que se cumprir. E Yahweh disse a Abrão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida, escravizada por 400 anos. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado. Eu peço que você compartilhe, por favor, com seus amigos, e até o próximo vídeo. Obrigado.